Sim, sobre a eficiência do tratamento, ela realmente, na minha prática diária do consultório, o que eu mais recebo é pessoas já há muitos anos em tratamento, e eu pergunto para essas pessoas, e você teve algum período desse tratamento que você se sentiu satisfeito com o tratamento? Ou seja, melhorou realmente aqueles sintomas, a grande maioria dos sintomas foram embora? A pessoa fala, não, nunca. A vida inteira eu vou lá no médico, mesma queixa aí do Renato, né? Que eu vou lá e o médico mantém o mesmo remédio. Eu falei, olha, realmente não é o tipo de medicina que eu faço. A medicina que eu faço é uma que eu olho o resultado. Porque não adianta nada, você está tomando um remédio, continua com sintoma, vai tomar remédio para quê? Não precisa. Né? Igual uma própria terapia mesmo. Né? Muitas vezes o paciente ele está numa psicoterapia e eu pergunto para ele, você está vendo efeito nessa psicoterapia? Você sente que está te ajudando? Você sai de lá melhor do que você entrou, mais orientado? Você tem insight? Ou seja, você cai alguma ficha que sozinho você não conseguiu ter? Ah, sim, com certeza, está ajudando muito. Ótimo, mantém. Não tá, vou lá, sai do mesmo jeito, a pessoa só escuta, o terapeuta só escuta. Muitas vezes acontece. Né? E às vezes até bons terapeutas não conseguem ajudar fulano ou ciclano por conta de uma dificuldade de identificação que tem que ter no processo terapêutico. E também no tratamento medicamentoso tem que ser feita essa avaliação. Se eu me dou por satisfeito, ou seja, eu mantenho o tratamento, que é um tratamento de manutenção, se a pessoa estiver bem. Como que funciona um tratamento, então, para ansiedade e é da mesma forma que acontece para a depressão? A gente passa por uma fase que geralmente é de 1 a 3 meses de ajuste da medicação. A gente vê qual a medicação e qual a dose que a pessoa responde bem. Ou seja, 90% dos sintomas foram embora. 90% daquilo que incomodava na vida da pessoa foi embora. 80, 90, pelo menos. Na hora que a gente chegou nessa fase, a medicina, a ciência mostrou que se eu tiro o remédio nesse momento que a pessoa melhorou, depois de algumas semanas, 2, 3, 4 semanas depois, a pessoa volta a ter sintomas. Então estabeleceu-se um período de manutenção do tratamento. Essa manutenção do tratamento, o paciente ele toma a medicação mesmo se sentindo muito bem. E esse período de manutenção vai de 8 meses a 1 ano, segundo alguns autores, e a unanimidade que um período um pouco mais prolongado traz uma possibilidade da retirada da medicação com mais sucesso. Ou seja, eu coloco uma média de 10 meses bem. Tomando o remédio, a gente já está tecnicamente autorizado para diminuir a medicação e zerar, parar a medicação, ou seja, alta do tratamento medicamentoso, 10 meses bem. Então, o período de ajuste da medicação, uns 3 meses, mais 10 meses bem, se sentindo bem com o remédio, depois mais uns 2 ou 3 meses reduzindo, fazendo o desmame do remédio. E a pessoa realmente fez início, meio e fim. O que acontece é que as pessoas tomam uma medicação que não está sendo efetiva, numa dose que não está sendo efetiva, muitas vezes fazem, como o Renato, tomam por conta própria, sem que isso esteja resolvendo. Então, não adianta. Então, muitas pessoas nem chegam na fase de manutenção, onde a pessoa está bem e nesse caso com o remédio. Se tirar o remédio de forma abrupta, pode causar outro problema. Pode piorar mais, aliás, pode voltar a ter a ansiedade que tinha antes. Porque mesmo que o remédio esteja fazendo um efeito parcial, insatisfatório, às vezes tira as crises de pânico mais intensas, às vezes pelo menos possibilita da pessoa dormir, né? Mas aí se a gente pergunta, numa avaliação subjetiva, para tentar objetivar, né? Quantos por cento do que te incomodava foi embora? A pessoa fala uns 30, 40%. Se tirar o remédio, esses 30, 40% que melhorou, piora de novo. Então as pessoas muitas vezes falam, fiquei viciado no remédio, toda vez que eu tento parar eu não consigo. Primeiro, geralmente não fez psicoterapia. E segundo, que não é o remédio que está causando o sintoma quando tira. Porque o que é a dependência? A dependência é quando a pessoa usa uma substância para se sentir melhor, né? Para ter barato, para ter onda. E depois, se ele não usa, ele começa a ter sofrimento. Isso é uma dependência, a pessoa usa o remédio para aliviar. O remédio que trata depressão e ansiedade não causa dependência, porque a pessoa nunca vai ter fissura, vontade de tomar aquele remédio, nunca. O que acontece é que depois de algumas semanas tomando o remédio, a pessoa tem os seus sintomas de ansiedade e depressão diminuídos, ok? Então, muitas vezes nós temos aí que a pessoa acha que vai causar dependência, mas o retorno dos sintomas é o retorno do sintoma que ela já tinha antes. Assim como um hipertenso, ele toma um remédio para pressão, ele vai ficar com a pressão controlada.
Porém, se no dia que ele não toma o remédio para pressão, o que vai acontecer com a pressão dele? Vai aumentar. Foi o remédio que causou ele, o vício no remédio da pressão que aumentou a pressão dele? Não, ele já tinha pressão alta. Você tirou a ação do remédio, o sintoma volta. Então, às vezes, né, retirando a medicação mesmo por uso próprio, ela pode ter alguma piora. Mas esse teste deve ser feito. Se ela tira o remédio e fica a mesma coisa, não era nem para estar tomando. A recomendação para o Renato é voltar no médico, então? Com certeza, ele precisa voltar no médico e falar o que ele está sentindo. Ok? Eu estou sentindo isso, ela está sentindo aquilo, ela ainda tem tal sintoma, ela ainda tem tal incapacidade das suas funções normais, ela não está dormindo bem. Isso tem que ser queixado para o médico, que tem a função de usar do recurso medicamentoso para diminuir a grande maioria desses sintomas mais intensos. Para finalizar, a gente consegue responder rapidinho o Marcílio Oliveira aqui. Ele pergunta qual a diferença entre psicólogo e psicanalista? Sim, a psicanálise é um estudo, é uma ciência que qualquer profissional de nível superior pode fazer a formação em psicanálise. A psicanálise, ela vira bem a pessoa do avesso nas suas causas relacionadas com a infância mesmo. Mas a ciência tem mostrado, né, as evidências têm mostrado que uma psicoterapia cognitivo-comportamental mais prática devolve mais em resultados. E a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela é feita por psicólogo, não por psicanalista. São coisas diferentes. As terapias, elas entram nesse contexto aí, as terapias integrativas, ou seja, que complementam tudo isso, muitas vezes com um resultado muito bom. Por isso que o critério que tem que ter é o quê? Tá funcionando? Tá ajudando? Mantém. Não tá ajudando? Não tem para que fazer. Então, muitas vezes vai em um terapeuta, um psicólogo caro lá e não tem tanto resultado. Às vezes faz algum outro tipo de intervenção, nem que não seja terapêutico, às vezes só de ir para a igreja. Às vezes de iniciar uma atividade física, a pessoa já melhora. Então, quer dizer, o que está dando resultado na vida da pessoa é o que ela tem que manter. Então, essa avaliação, ela tem que ser feita. A gente não pode aí ficar se contentando com pouco. A gente tem que ter uma vida plena, tranquila, onde eu tenho as minhas necessidades e as minhas, digamos assim, os meus desejos de crescimento satisfeitos. Doutor Jim, quem está nos ouvindo quer falar com